Eu vou continuar a pecar porque Deus diz a palavra que a misericórdia do Senhor é infinita. Entenda, Deus pode te perdoar ao ponto de você entrar para o céu. Mas isso não quer dizer que te perdoando você não vai viver as consequências do pecado que você cometeu. Há muita gente na terra, estive a falar com o pastor enquanto viemos para a igreja hoje. Há muita gente pecando que pensam que por Deus não manifestar a sua ira de forma total sobre elas, elas pensam que estão inocentes de tudo o que fazem. Não, haverá um dia que todos serão julgados pelas obras que cometem aqui. Sempre haverá um dia. Mas apesar desse dia que virá, entenda, toda quebra de aliança, todas as vezes que decidimos quebrar, desfazer aliança com Deus, quebrar a nossa aliança com Ele, algo em nós sempre morre. Toda quebra de aliança sempre mata algo em nós. O problema é que nós nem sempre sabemos o que morreu. Isso era bom para você escrever. Porque se você olhar para Adão, você vai pensar que Adão não morreu, porque ele está em pé. Mas sempre que quebramos aliança com Deus, sempre que a gente peca contra Ele, alguma coisa em nós morre. Por isso é que você vai notar algumas pessoas quando começam a quebrar aliança e andar de pecado em pecado, você vai notar, algumas vezes você não perdeu a vida eterna, mas você perde a chama do Espírito dentro de ti. Você nota que cada vez que você comete pecados, anda em pecado, está sempre a andar em pecado, você nota, o esfriamento começa a entrar. O prazer pela oração começa a desaparecer. A vontade de meditar começa a desaparecer. Por quê? Porque sempre que a gente quebra princípios de Deus, algo em nós morre. Não deixe ninguém te enganar. Existem perdas que não é Satanás, é resultado de pecados que a gente cometeu. Aleluia. Diz a palavra na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos endividam, nos fazem mal. E não nos deixe cair em quê? Em tentação, pois o teu é o reino, o poder e a glória. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aqueles que nos devem. E depois a Bíblia vai dizer: se vocês não perdoarem aos vossos irmãos, o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará. Você quebra a aliança do perdão, você também perdeu o perdão. Todas as vezes que você quebra algo, uma aliança, algo se perde. Se não for fisicamente, vai ser espiritualmente. Por isso é que o convite de Deus para nós é: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Porque se o pecado remove coisas em nós, a santificação adiciona coisas sobrenaturais em nós. Você não perde nada em andar na santificação. Aleluia. Então Deus é um Deus de alianças. Ele fez aliança com Adão, Ele fez aliança com Noé. Quando Deus aparece para Noé, vai dizer: Noé, eu vou destruir a terra, mas só permanecerão vivos aqueles que entrarem para a arca. E nós já pregamos aqui que a arca representa Cristo. Cristo é a arca da salvação. A arca está disponível para todos, mas a sua proteção só é para quem decide entrar para esta arca. Ouça, Noé faz a arca. Diz a palavra que só entrou Noé e a sua própria família para aquela arca, e a salvação chegou para eles. Depois do dilúvio, Deus faz novamente uma aliança, porque Deus é um Deus de alianças. Deus faz uma aliança novamente e diz: Noé, vê o arco-íris. Sempre que vocês olharem para isto, é uma aliança que estou a fazer convosco, vos passando a mensagem que nunca mais haverá um dilúvio como este que teve aqui. Nunca mais. Nunca mais haverá dilúvio. Deus
fez uma aliança com o homem através de Noé. Gênesis 12. Deus aparece para um homem que estava aqui nessas zonas da Mesopotâmia. Deus aparece para Abraão e vai dizer: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Farei de ti pai de uma grande nação. Em ti serão benditas todas as nações. Se tu uma bênção. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem. Deus está fazendo novamente uma aliança com Abraão. E a Bíblia nos chama no Novo Testamento que nós somos filhos de quem? De Abraão. Então, se nós somos filhos de Abraão, toda aliança tem regras a serem cumpridas. Toda aliança tem benefícios a se receber. Então Deus faz uma aliança com Abraão e diz: todos aqueles que estão debaixo da mesma aliança que Abraão pela fé, as mesmas bênçãos de Abraão estarão sobre elas. Se nós somos filhos de Abraão, então as mesmas bênçãos que estavam sobre Abraão estão sobre nós nessa manhã. Aleluia. Deus é um Deus de alianças. E os irmãos vão entender que Deus até hoje não quebra a aliança que fez com Noé do dilúvio, porque Deus é fiel à sua aliança. Até hoje Deus não quebra a aliança que fez com Abraão, porque Deus é fiel à sua aliança. Quando nós vamos ao Novo Testamento, nós vamos encontrar Deus fazendo agora uma nova aliança por meio de Cristo Jesus, por causa da sua morte. Mas antes de chegarmos nessa aliança, deixa eu falar sobre esta mulher, Ruth. Algumas coisas que eu escrevi aqui para os irmãos, para quem valoriza o conhecimento e quiser escrever. Nós estamos a falar sobre alianças, o mistério das alianças. Deus faz uma aliança com Noé, Deus faz uma aliança com Adão, Deus faz uma aliança com Abraão, Deus faz aliança com Davi. Mas o que me chamou a atenção é que quando Deus faz uma aliança com Abraão, Abraão faz uma aliança com Ló. Porque Ló, em algumas versões aparece que ele é filho de Abraão, e em outras aparece que ele é sobrinho de Abraão. Mas na verdade Ló era o filho do irmão de Abraão, era sobrinho de Abraão. Mas na cultura daquela época eram chamados de filhos, não de sobrinhos. Então Abraão leva Ló, seu sobrinho, como seu próprio filho. E agora Ló está debaixo da mesma aliança que Deus fez com Abraão. De tal maneira que sempre que Deus prosperava Abraão, Deus também prosperava Ló. Sempre que Deus abençoasse Abraão, Deus também prosperava Ló, porque estavam agora debaixo da mesma aliança. A aliança é tão poderosa que não importa onde você vá, a aliança vai contigo. A aliança é tão poderosa que não importa como você está, a aliança permanece contigo. É só você olhar para pessoas que estão casadas. A aliança que nós fizemos é uma aliança que não depende de como a gente está e aonde nós estamos. A aliança se move contigo. Se você não está bem em um dia, algo não está a correr bem na tua vida, não pode vir na tua cabeça algo de forma espontânea: para não quero mais estar casado, quero ir para a minha vida, hoje não vou mais ficar em casa. Não, a aliança vai te mandar voltar. Porque você voltar para casa não é uma questão de você estar bem ou não. Não estou muito bem para voltar hoje para casa. Não tem a ver com estar bem para voltar para casa. Você tem uma aliança e a aliança te diz que você deve estar no lugar onde está a pessoa que fez contigo a aliança. Por isso é que Jesus vai dizer: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu tenho que estar lá, porque nós temos uma aliança. Como você está não importa, onde você está não importa, a aliança está lá contigo. Sei que nós falamos
Eu aceito casar contigo na tristeza e na alegria, na doença, na riqueza. Às vezes a riqueza é só que demora para aparecer, né? Na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separa. Por quê? Porque a pobreza ou a riqueza não pode ser a causa de quebrar uma aliança. Doença ou saúde não pode ser a razão de quebrar uma aliança. A única coisa que deve nos separar para que a aliança esteja quebrada é a morte. É aquilo que um homem foi ter com Jesus e disse: Senhor, mas eu assim morri. A lei diz que alguém da minha descendência tem que ficar com a minha mulher. E diz também: se o meu irmão ficou com a minha mulher, morrer, fica mais com alguém da minha família. Assim, quando a gente se encontrar lá no céu, ela vai ser mulher de quem? Está na Bíblia, tá? Não é verdade? Vai ser mulher de quem lá em cima, Senhor? Eu fui marido dele. Meu irmão também foi marido dele. O primo também foi marido. Eu disse: não, vocês não sabem que lá essas coisas já não vão mais existir. Vocês serão como irmãos. Ainda bem que alguma parte da nossa memória vai ser apagada. Aleluia. Porque dói você olhar para alguém que era tua esposa como tua irmã. Aleluia. Aleluia. Ainda bem que se essas memórias estiverem lá, Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. Você está subindo no céu. Irmã Daniela, tudo bem? Como é que a irmã está? É complicado. Aleluia. Não sei, lá também nós aguardamos por muitas surpresas. Eu não sei como é que vai ser. Ela tem coisas que não nos contaram também. Mas o que nos contaram é que lá você vai mesmo só ser irmão. Aleluia. Se calhar estamos aqui na igreja para se acostumar já como irmãos em Cristo. Aleluia. Deus é um Deus de alianças. Aliança te segue. Aliança se move contigo. E essa história que lemos, diz a palavra que havia um homem de nome Elimeleque. Elimeleque. E esse homem era de Belém de Judá. Na sua terra tinha fome, tinha uma crise de alimentos. E ele sai de Belém de Judá e vai peregrinando nos campos de Moabe. Ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. Elimeleque tinha uma esposa de nome Naomi ou Noemi. Na terra em que eles estavam, é como hoje, né? Hoje nós estamos a ver, não só em Angola, mas a nível mundial, existem várias pessoas se mudando dos seus países, né, para a procura de melhores condições em outras áreas. Isso não é só em África, é na Europa, é nas Américas, é na Ásia. A busca de melhores condições de vida, porque em certos países as coisas estão assim bem apertadas. Mas aconteceu a mesma coisa com esse homem de nome Elimeleque. Eu quero que os irmãos peguem bem isso e recebam essa pregação assim no espírito, orando no espírito para compreender. Elimeleque sai de Belém de Judá, pega sua família, que era sua esposa Noemi, pega seus 2 filhos, Quilion, quem é o outro? O Malom. E eles vão peregrinando e chegam para as terras de Moabe, os moabitas. E assim que eles chegam na terra de Moabe, eles começaram a viver lá, ficaram lá durante 10 anos. Diz a palavra que quando eles chegam para Moabe, os seus 2 filhos, Quilion e Malom, eram solteiros. Elimeleque tem uma aliança com Noemi. Diz a palavra que na terra em que eles foram,
Não havia a mesma fome que tinha lá em Belém. Mas deixa eu falar para algumas pessoas aqui algo que Deus tem ministrado para a minha vida. Nessa vida, se você não aprender a andar debaixo da direção de Deus e apenas fazer o que todo mundo está a fazer, você pode terminar mal. A vida, ela é espiritual. E não basta apenas fazer, como nós chamamos aqui na gíria, seguir bala de outras pessoas. Porque para cada um de nós, Deus tem uma direção e um propósito específico. Tanto na vida espiritual, como na vida emocional, na vida financeira, profissional. Nós devemos ganhar maturidade para compreender que Deus tem algo comigo que não tem com os outros. E a forma como Deus vai trabalhar comigo não é a mesma forma como Ele vai trabalhar com as outras pessoas. Se Deus quisesse fazer a mesma coisa para todos, então nos faria todos da mesma espécie, da mesma forma, comportamento, caráter, temperamento, seríamos a mesma pessoa. Mas a diferença no caráter, personalidade, comportamento, temperamento, os dons, é uma razão, é um sinal de que Deus tem algo diferente para cada um de nós. E nós estamos em uma altura onde a nossa crise de identidade, a nossa crise de propósito está nos fazer seguir o que os outros estão a fazer sem a gente ter a certeza que é isso que Deus queria que a gente fizesse. E eu vou explicar porquê. Porque a minha mensagem hoje é textual, não é expositiva, é textual. Ouça. Esse homem Quilion, houve uma vez, antes de falar do Quilion, Elimelec, houve uma vez que alguém falou para mim, alguém muito próximo, algumas pessoas próximas a mim, e disseram: pastor, não estás a pensar em sair do país, viver fora, fazer lá a tua vida e tudo mais? Eu disse: não estou a pensar. Não penso. Não, mas as coisas estão apertadas. Ok, as coisas são apertadas em todos os lugares, mano. Primeiro, eu não penso em sair porque eu conheço o que Deus me chamou para fazer. Eu não ando em função da condição, eu ando em função do propósito que Deus me deu. E alguns precisam entender que nem todo mundo tem que viajar. Alguns têm o propósito de trabalhar a nível nacional. Olha para Jesus de Nazaré. Jesus nunca saiu para ir pregar, fazer ministério noutra nação. Jesus teve uma unção na sua vida, e a consciência do propósito que ele carregou é que trazia as nações aonde ele estava. Porque eu creio, meu irmão, eu creio, quando tu tens a consciência do teu chamado, a consciência do teu propósito, você sabe o que Deus lhe chamou para fazer, e você crê-se naquilo que Deus lhe chamou para fazer. Eu acredito que nem todo mundo tem a graça de ir para as nações. Alguns têm a graça de fazer com que as nações venham para a nossa nação. E eu estou a crer nisso. Aleluia. Por que só nós é que temos que sair para ir lá fora? Por que só é que tenho que viajar? Porque lá vai melhorar. Por que eu não procuro desenvolver aquilo que Deus me deu ao ponto das nações começarem a olhar para nós? Jesus teve mais impacto internacional, mas ele só teve um ministério nacional. A vizinhança, os outros países é que ouviam falar dele, começaram a viajar. Tem que chegar um tempo que a graça de Deus tem que fazer as pessoas pagarem bilhete para entrar para o teu país. A graça. Aleluia. Alguns vão viajar, ok, podem viajar, cada um sabe por que está a viajar. Eu também sei por que não estou a viajar. Porque Deus me chamou para ser uma bênção para essa nação. Eu não posso ter propósito de ser bênção para as nações se eu não sou bênção para a minha nação. Se não, se fosse assim, Deus podia me fazer nascer em outro continente. Se Deus me fez nascer aqui, é porque Ele tem um propósito comigo aqui. Aleluia. Porque alguns viajaram porque sabiam o que estavam a fazer. Outros viajaram porque estavam a seguir os outros. E onde foram, morreram. Está na Bíblia. Elimeleque viu que tem fome e disse: vou viajar.
Se você não andar debaixo da direção de Deus, você pode fugir a algo que você pensa que é problema e você encontrar um problema maior daquele que você deixou. Não, eu acho que aqui me entenderam. Porque Elimeleque está fugindo o quê? Fome. Há um espírito de fome que entrou naquela nação. Crise de fome. Ele foge fome para não morrer e encontra pão para morrer. Posso pregar para alguém aqui? Ele está a fugir fome, pensando, não, o problema aqui é fome. Aqui como tem muita fome, vou fugir. Mas se ele entrasse primeiro na presença de Deus, oh my God, quero pregar para alguém aqui. Se ele entrasse primeiro na presença de Deus e consultasse a Deus dizendo, Pai, até quando vai essa crise? Deus lhe diria daqui a pouco. Quanto tempo demorou para a crise passar? É só calcular. Se eles fizeram 10 anos lá, depois de 10 anos a fome passou. Porque ele foge fome, mas encontraram morte. Deixa eu falar para alguém. Vocês lembram no tempo da Covid? Quem lembra o tempo do estado de emergência? Antes do estado de emergência, todo mundo fugiu. Aquilo é fugir ou quê? Vamos para a Europa. A vida lá é melhor. Vamos para as Américas. Vamos para a Ásia. E Deus é bom. Estão a ver os que fugiram fome, estão a fugir morte. Fugiram fome aqui. Lá estão a fugir morte. Porque começaram a morrer lá. História de Elimeleque. Agora estão a voltar porque descobriram afinal que aqui em África tem algumas condições climáticas que Deus colocou. Parabassata labaia. O que era continente de fuga se transformou em continente de refúgio. Primeiro fugiram, depois se refugiaram. Você é profético? Algumas pessoas que estão a sair da tua vida por causa da fome. Deixa. Deixa. Daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Porque hoje tem muita gente que faz aliança com pessoas com base na aparência. Nós não temos o propósito e o hábito de fazer aliança com base na espiritualidade. A nossa espiritualidade deve falar mais alto que a nossa carnalidade. Quando você faz aliança com alguém por causa de dinheiro, por causa de aparência, por causa de fama, tudo isso um dia vai acabar. Nós conhecemos quantas pessoas que eram famosas e ricas, hoje são meninos de rua. Mas os que permaneceram na santificação, permaneceram na lealdade, Deus protegeu. Pode passar o tempo que passar, mas quando você é fiel a Deus e a aliança que Ele te deu, há um tempo que Ele vai se levantar e vai te lembrar. O que é que diz a palavra? Há tempo de morrer e há tempo de nascer. Há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. Há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Há tempo de morte e há tempo de vida. Se você plantou, se você chorou, eu vim lhe anunciar nessa manhã: não se desvie. Não entregue a tua santificação para o mundo. Não entregue a tua lealdade para homens que te querem ver a cair. Não entregue o teu corpo para homens que não te honraram no altar. Mantenha-te na santificação, porque aqueles que permanecem, aleluia, serão recompensados. Permaneça. Aguente a fome para não se encontrares com a morte. Você vai satisfazer essa fome por um tempo, mas diz a palavra, oh my God. Posso falar para alguém nesse lugar? Posso falar para alguém nesse lugar? Elimeleque chegou em Moabe. Estão lá a viver, tem comida, tem tudo, ok. Deus está conosco aqui. Deus está aqui. Só que Moabe também tem os deuses dele.
Porque o verdadeiro Deus de Elimeleque ficou lá em Belém de Judá, onde ele é adorado, onde ele é reverenciado, reconhecido. O que diz a palavra? Chegaram na terra que tinha pão, que não havia fome, mas eles descobriram que aquele lugar que não tinha fome tinha um problema, tinha morte, havia morte. Quem sabe o significado da palavra Belém? O quê? A casa de pão ficou sem pão. Mas o segredo é que deixou de ser, ou parou de ter pão, mas ainda é que casa de pão. O nome continua lá, o espírito continua lá, porque todo lugar tem um espírito. Quando eu falo de um ambiente que predomina aquele lugar. Todo lugar tem um espírito. Se você vai para o restaurante, não, vou só entrar para o restaurante, vou fazer só um tempo, daqui a pouco vai dar vontade de pedir um café. Há um espírito quando você entra para o restaurante. Há um espírito quando você entra no aeroporto. Você não tem viagem marcada, mas já você entrou no aeroporto, já está pensando em viajar. Epa, meu passaporte já está caducado. Paulo Romão, fomos até para alguém no aeroporto. Disse, velho, tá, me dá vontade de viajar. Assim mesmo vou já tratar os documentos. Por causa do espírito do quê? Do lugar. Todo lugar tem o quê? Tem um espírito. Você vai aqui, os médicos não sei se sentem isso, mas nós que somos mesmo clientes sentimos. Quando nós entramos assim no centro médico, no hospital, ficamos lá um tempinho, de repente a cabeça começa a nos doer. Você também tipo, tô doente, alguma coisa. Alguns entram, depois saem, porque há um espírito do lugar. Aleluia. Então todo lugar tem o quê? Tem um espírito. Então havia um espírito em Moabe, só que Elimeleque não conseguiu discernir. Assim como muita gente não sabe discernir, ora, mas não tem discernimento. Vem para a igreja, mas não tem discernimento, não sabe fazer a leitura dos tempos, das estações. Por isso é importante que quando a gente começa a orar, pedimos ao Senhor, Senhor, nos dê o espírito de discernimento, para a gente começar a aprender a fazer leitura das épocas, dos tempos, das pessoas, dos ambientes. O espírito de discernimento te ajuda, ainda que você não saiba o que se passa nessa família, mas por causa do discernimento. O discernimento é como se fosse um pressentimento divino. É algo que Deus te faz sentir e ter a certeza aonde você está aí não tem boa coisa. Alguns aqui já sentiram isso. Você estava a conhecer alguém na tua vida que tinha aparência de boa pessoa, se vestia como uma boa pessoa, falava como boa pessoa, mas algo te disse, não fica com esse camarada. O espírito de discernimento em ti te fez rejeitar aquela pessoa. Tem aqui pessoas, não sei se já passaram por isso. Você está a conhecer alguém e pode ter boas intenções, mas você diz, eu não sei, mas o espírito lhe rejeitou desde o primeiro dia. Não é uma questão de você ter um complexo contra a pessoa, não. Há um discernimento espiritual dentro de nós, porque antes de sermos carnais, nós somos espirituais, e existem certas coisas que a nossa carne não consegue identificar. Então Deus manda um flash para o nosso espírito entender. Aonde você quer entrar, você vai se dar mal. E muita gente ignorou aquele sentimento que teve, aquele discernimento que teve, entrou mesmo assim, depois de alguns anos, começou a se arrepender. Ele disse, quando veio falar para alguém, eu mesmo já senti, na altura que eu comecei a lhe conhecer, eu já dei conta que alguma coisa nele não estava a bater certo comigo. Alguns até entre vocês, mesmo no negócio, tentam fazer um negócio, Deus vos deu um sinal, um discernimento, não entrega o teu dinheiro nesse camarada, porque vão te burlar. Você mesmo assim, ignorou aquele discernimento. Por quê? Porque você só se olha como um ser carnal, e não como um ser espiritual. Você ignorou aquela voz, aquela palavra, aquele espírito. Você entrou lá e te roubaram o dinheiro. Algumas vezes nem dinheiro, é até mesmo onde você passar. Muitos de nós aqui, Deus falou conosco, nos deu um discernimento, não vai por esse caminho, hoje passa daqui, não vai agora, espere mais 10 minutos. Você ignorou aquela mensagem que Deus te passou. Você passa daquele lugar e algo negativo te aconteceu. Por quê? Porque nós perdemos o discernimento espiritual. Assim como esse homem chamado Elimeleque, ele está na sua
terra tem fome, tem miséria, e ele, em vez de orar, ele só está a pensar em viajar. Viajar não é mal, se mover não é mal, começar algo mal não é mal. É mal quando você faz algo sem primeiramente consultar a voz de Deus. Você precisa buscar no Espírito para entender: será que Deus quer que eu vá nesse lugar? Será que Deus quer que eu fale com essa pessoa? Será que Deus quer que eu tome essa decisão? Entendam, quando Abraão andava com Ló, chegou uma altura que Ló começou a ter problema. Ló não, os pastores de Ló começaram a ter problema com os pastores de Abraão. E Abraão vai dizer como mais velho: filho, para não termos problema constantemente, e esse problema sair dos teus pastores e passar para tio e sobrinho, é melhor você tomar o teu caminho. Se você for à esquerda, eu vou pela direita. Se fores pela direita, eu vou pela esquerda, para evitar problema. O que diz a palavra? Ló olha para uma terra de longe e viu que tinha muito espaço verde, tinha muita água. O que Ló observou? Ló julgou o lugar em função daquilo que ele via com os olhos carnais. Ló não orou. Ló tinha que imitar o exemplo de Abraão. Abraão não fazia nada sem primeiramente levantar um altar para Deus lhe indicar aonde que ele tem que chegar. Ló só olhou, viu: tem jardim, tem plantações, tem água, eu tenho um cabrito para alimentar, tenho um rebanho para alimentar, é um lugar bom para mim, humanamente falando. Só que Ló não orou, porque depois Deus aparece para Abraão. Ló é que foi para a terra, e Deus aparece para Abraão dizendo: Abraão, olha para toda esta terra, até aonde os teus olhos chegarem, eu te darei. Imagine que o olho de Abraão chegou até na terra que Ló entrou. O olho de Abraão chegou até lá em Sodoma e Gomorra. Quer dizer que mesmo Abraão, sabendo que Ló foi lá primeiro, mas Deus lhe entregou até a terra que Ló foi lá. Há algumas pessoas que não entendem. Uma coisa é você estar no lugar, e uma coisa é Deus te dar o lugar. Há uma diferença muito grande. Alguns estão no lugar, mas Deus não lhes deu o lugar. Então Ló está na terra de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque ele olhou com os olhos carnais. Mas diz a palavra que Abraão, enquanto orava, Deus aparece para Abraão e vai dizer: Abraão, eu tenho um plano de destruir Sodoma e Gomorra. Deus sabia que já chegaria o tempo dele, que é julgar Sodoma e Gomorra. Mas o problema é que Deus não fala com Ló, porque Ló nunca entrou na oração para orar, para pedir direção a Deus: Pai, eu posso ir? Ou então falar para quem? Para Abraão: Abraão, como Deus fala muito contigo, me diz ainda se eu posso entrar daqui ou dali. Nem pediu conselho. Por quê? Porque ele pensou: como já estou a crescer demais, ao ponto até dos meus pastores estão a competir com os pastores de um outro tio, então praticamente já estou no nível do tio Abraão. Então o orgulho começou a crescer, o crescimento começou a lhe fazer mal, a grandeza começou a lhe atrapalhar, porque Ló se esqueceu: a aliança que Deus tinha feito não era aliança com o sobrinho, era aliança com o tio. Quer dizer que Deus tinha a obrigação de falar com Abraão e não de falar com Ló. Então Ló tinha que ir com Abraão, falar: Abraão, me fala aí se eu posso entrar da onde. Ele foi lá e Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, eu quero destruir Sodoma e Gomorra. E o que diz a palavra? Abraão que não foi lá, é Abraão que começou a orar e disse: Pai, mas se lá existirem 50 justos. Entenda que Abraão não está a falar 50 justos pensando nele, ou pensando, estava pensando no sobrinho dele, mas ele não eram nem 50. Ele é o filho Ló, tinha lá a mulher de Ló, tinha lá os filhos de Ló e os trabalhadores de Ló. Então Abraão está a interceder a Deus pensando no seu sobrinho, e Deus vai dizer: não, se tire lá dentro, 50 justos eu não vou destruir. E Abraão começa agora a reduzir, disse: Senhor, 50 não, se eles tirem 40, também não vou destruir. 30, também não vou destruir. 20, também não vou. 10, também não vou. Então, Pai, lá está o meu sobrinho. Os anjos que passaram aqui, eles mandam ir lá avisar. Por isso é que os anjos vão lá, eles entram, batem a porta da casa de Ló, mas com o endereço de Abraão. Porque nessa vida, irmão, entenda, a vida espiritual. E naquela altura, como era um tempo de peregrinação, viviam de forma viajando como nômades. O que? Tem um princípio de que diz hospitalidade. E a partir do momento, naquela altura, era uma honra receber visita na tua casa. A família se alegrava por causa da visitação. Mas também tem outra lei que existe naquela altura, que é a lei do asilo. É quando você recebe alguém na tua casa que foi abandonado ou não tem lugar para ficar. Então aquela
aquela pessoa sai da sua própria cobertura e ela fica debaixo da tua cobertura. Então quando os anjos entram na casa de Ló, o que Ló está a dizer? Entrem aqui, porque se vocês ficarem lá fora, vocês não são de ninguém, podem vos matar. Mas se vocês entrarem, já tem uma família que vocês pertencem. Por isso é que diz a palavra que só quem está em Cristo é nova criatura. A lei do asilo. Você que não tem lugar para ficar, entra aqui, porque lá fora tem autorização para te matar. Mas se você entrar em Jesus, aquela autorização que eles tinham lá fora, aqui eles já não têm mais para te matar. Então eles entram porque Ló escolheu a terra com os olhos carnais. E deixa chamar atenção para alguém aqui. Há muita gente fazendo escolhas com olhos da carne, com a visão carnal. Homem não se escolhe com esse olho aqui. Não se escolhe com esse olho aqui. Você precisa ver além das aparências. Eu conheço pessoas que escolheram mulheres pela beleza, depois de 5 anos descobriram que casaram com feiticeira. Eu sei e testemunhei feiticeira. O homem pregava, cantava, profetizava, mas desde que casou perdeu vontade de orar, sonhava lhe apertar, porque não sabia que a própria feiticeira escolheu a pessoa pela beleza, pela peruca, e a mesma bonita que estava a lhe fazer feio no espírito. Começou a perder o ministério, até o dia que ele começou a orar. Disse: Pai, revela-me ainda quem é a pessoa que eu casei com ela. Só agora que está a orar. Você não pode orar depois de casar, você tem que orar antes de casar, antes de namorar, para Deus trazer a tua visão espiritual. Quem é essa pessoa que está a entrar na minha vida? Até mesmo nós crentes cometemos esse erro quando vamos entrar numa igreja. Você só entra na igreja, por isso é que te decepcionam. Você anda de pastor em pastor, anda de igreja a igreja, te decepcionam cada vez mais, porque você só entra nas igrejas, você só quer igreja que estão a falar. Oh my God, assim como Jesus olhou para Pedro, disse: vocês estão a andar comigo com revelação da carne, vocês têm que andar comigo com revelação do Espírito. Quem eu sou para vocês? E Pedro, cheio do Espírito, disse: tu és o Filho de Deus, aquele que veio para salvar a humanidade. Desde aquele dia ninguém mais conseguiu vencer Pedro, porque Pedro teve a revelação certa do Espírito, quem Jesus era para ele. Nessa manhã vim falar para alguém: cuidado em se mover sem primeiro você orar. Cuidado em tomar decisões sem primeiramente você orar. Antes de fazer alguma coisa a nível profissional, a nível espiritual, na vida sentimental, ora. Não entra nessa onda aqui dos crentes da modernidade: não preciso orar, só tenho que analisar comportamento. Queridos, existem diabólicos que têm bons comportamentos, feiticeiro com bom comportamento, bruxa com bom comportamento, mas você precisa entrar na oração, dizer: Pai, eu ainda sou crente do tempo antigo, eu ainda oro antes de dizer sim, eu ainda oro antes de aceitar fazer negócio, eu ainda oro. E quando você começar a orar, não há espírito de engano que vai te vencer, porque a oração te traz discernimento espiritual. Toma seu assento. Cada lugar tem o quê? Cada lugar tem o quê? Seu espírito, seu ambiente. E Elimeleque. Faz favor. Os dois, sim, com o líder Peter. Malon, Quilion. Elimeleque, vem, Elimeleque. Minha pregação é só essa aqui. Já vai encerrar. Faz favor, Elimeleque. Você tem cara de Elimeleque. Eu nunca lhe vi, mas só ver que ele é mais ou menos assim: escuro, grande, bonito, pausado, homem de Deus. Elimeleque. Aleluia. Não, o líder é casado, amém? Não é publicidade, é que está casado. Tem aliança. Amém. Elimeleque, ele pega a sua família e viaja para Moab à procura de boas condições. Só que Elimeleque precisa uma Noemi. Noemi. Uma Noemi aqui. As Noemi não querem levantar. Vem Noemi, vem. É exemplo, Noemi, vem. Eu sei que você vai casar também. Então é só exemplo, Noemi. Elimeleque viaja.
Elimeleque já tem uma aliança. Por favor, ouçam bem o que eu estou a dizer. Elimeleque tem uma aliança. Mas os 2 filhos de Elimeleque, Malom e Quilion, estão solteiros. Ouça. Não negligencie as alianças espirituais da sua família. Lembram que eu disse sobre a família de Abraão? Tinha um padrão negativo que era a mentira, e tinha uma consequência negativa que era a esterilidade. Era o espírito que acompanhava a família de Abraão. Mas você vai entender agora que há um espírito que acompanha também a família de quem? De Elimeleque. Elimeleque viaja, casou, está bem casado, mas os filhos, assim que eles casam, está lá em Moabe, diz a Bíblia que Elimeleque fez o quê? O que lhe aconteceu, irmão? O Elimeleque morreu. Elimeleque morreu, solteiro ou casado? Podem pregar para mim. Morreu, solteiro ou casado? Entendeu? Enquanto os filhos de Elimeleque não casam, eles vão permanecer vivos. Porque o problema está nas alianças. Quando a aliança é consumada, entra o mesmo acontecimento na família. Vai te pregar o mistério das alianças. Elimeleque viveu toda a vida solteiro. Não morre. Casou, morreu. Elimeleque morreu. Elimeleque pode. Morreu Elimeleque. Quem ficou? Noemi. Noemi, que era casada, agora ficou o quê? Viúva. Depois de casado, já não é mais solteiro. Ou viúva ou divorciada. Aleluia. Ficou viúva. O esposo morreu. Os filhos decidem casar. Vê o filme. Os filhos decidiram casar. Assim que os filhos decidiram casar, vem os filhos decidiram casar. Os filhos decidem casar. 2 irmãs, faz favor. Vem, líder, venham rapidamente. Os filhos decidiram casar. E o que diz a palavra? Depois dos filhos casarem, estavam bem solteiros. O pai só morreu depois de quê? De casar. Os filhos estavam bem solteiros, decidiram também casar. Decidiram estabelecer aliança. Mas você vai entender que por detrás da aliança do casamento tinha uma outra aliança naquela família. Assim que os filhos decidem casar, já notou que não são as mulheres que estão a morrer? Então você consegue perceber que essa aliança está vindo da linhagem paternal. Eu sei que eu estou a pregar, alguém aqui sabe que isso é verdade. Você sabe que isso é verdade. Existem alianças feitas em famílias. E alguma família aqui tem essa aliança aqui de Elimeleque. Aliança que fizeram que você não sabe que vocês não podem casar. Solteiro, tudo vos corre bem. Né? Mas o dia que você decide casar, você vai ver doença que você não tinha apareceu. Problema que você não tinha apareceu. Inimigos que você não sabia que existiam depois começam a aparecer. Aconteceu, agora vê a mesma história. Eu vos falei sobre um dos sintomas de você identificar pragas e maldições na família é o quê? A repetição da mesma história em várias gerações. Aconteceu na geração do pai, agora o mesmo problema sai da geração dos pais e vai para a geração de quem? Dos filhos. Quer dizer, aqui agora as mulheres dá a impressão,
Oh my God. Dá a impressão, para quem não tem discernimento espiritual, vai pensar que as mulheres é que têm aliança para matar os homens. Mas está vindo o pai. Os filhos, agora, o pai e a mãe são da mesma família. Estão vindo da mesma tribo. Mas aqui já é diferente. Você nota que já houve uma troca de alianças familiares. Ali é a mesma família. Aqui já trocaram para ver. Vamos ainda ver se mesmo da nossa tribo ou esse problema está vindo das mulheres de outras pessoas. Quando casam com mulheres de outros povos, sabem que Moabe é outro povo que veio daquela junção do pecado que cometeram, das filhas de Ló, que embebederam o pai para se envolver, para o pai lhes dar filho, descendência. É um povo debaixo de uma maldição. Agora, essa mulher está vindo um povo aonde quebraram uma aliança, aonde tinham que embriagar o homem da família para gerar filho. Se uniram. Quem está a morrer? Malom. Malom casou, Malom morreu. Quilion casou, Quilion morreu. Quem está a ficar sempre? As mulheres. Quando você começa a abrir o teu olho espiritual, fazer um estudo da tua família, você vai perceber que algumas coisas não são normais. Há uma porta aberta que vai dar acesso a esses comportamentos e esses acontecimentos. De tal maneira que há famílias que se você está solteiro, as pessoas te amam. Mas o dia que você tem o teu próprio trabalho, você é independente, você é formado, você já é adulto, quer sair, quer fazer a tua vida, mas não podes casar, não tens muita pressa. Você tem 35, tanto falar, tens pressa. Já passou a idade de Jesus, mas está falando, estás muito apressada, não achas? Você está com 40, quer casar, tem a tua vida feita. Não, pensa bem, vai nas calmas. Com 40 vai nas calmas. Nas calmas é com 20. Aleluia. Quando você vê esses comportamentos opostos de algo, quando aquilo que tinha que gerar alegria na tua família começa a gerar tristeza, decepção, se preocupa. Como é que vão ficar tristes porque você quer marcar um passo importante para a tua vida? Se levantar porque não querem que você case. Por quê? Então, a aliança que existia. E qual é o grande problema? Noemi tinha aliança com Elimeleque, aonde estava viu o problema. Ruth tinha problema, aliança com Malom, onde estava viu os problemas dos homens. A Orfa casou com Quilion, onde vinha o problema dos homens. Porque nós ultimamente estamos a perder a maturidade espiritual e a capacidade de discernir de onde é que vem o problema. E nós pensamos, oramos na igreja como se só as mulheres é que tivessem problemas espirituais na família. E você vê sempre que não namorar, as mulheres têm que aparecer para quebrar. Não é mulher, tem muito homem amaldiçoado. Tem muito homem que entrou em casas obscuras. Tem muito homem que está amarrado, fez alianças espirituais e não fala. E depois começam a lançar, tem que ser as mulheres, andam muito. Não, tem homem que anda muito. Você dá conta num casamento, quando não estão a conseguir alcançar, o primeiro pensamento já, traz a tua mulher, vamos orar por ele. Às vezes não é a mulher. O homem também pode ter problema que está a amarrar a outra. Mas a nossa mente está formatada já para quê? Para lançar o problema na mulher. Está no DNA. Nosso pai Adão nos passou isso. Quando Deus está passando, disse, quem te mandou comer? Disse, a dama que me deste, pai. É a mulher. Não, o problema é você que não soube ser líder. Tem alguém comigo aqui? Vamos quebrar isso, vamos ou não vamos? Vamos quebrar isso, vai acabar hoje. Today. Lelo. Aonde Deus está.
Vai acabar hoje. E vamos aprender qual é a chave agora para inverter. Estamos prontos? O problema está vindo dos homens. E Deus está a permitir que os homens se vão, porque dali é que está a vir o problema. Sabe, quando Noemi olha para Orfa e Ruth e diz: minhas filhas, não tenho mais idade para ficar grávida e vos dar mais maridos, porque até ficar grávida, até crescer, vocês já estão velhas. Vão para a vossa vida. Ouçam. Se aquelas mulheres ficassem a esperar mais umas crianças, porque também há algumas tradições que esperavam mesmo mulher. Se ficassem com mais homem daquela família, elas não seriam felizes. Porque elas não estavam a entender que o problema estava vindo do quê? Dos homens. Então não é com quem você casa, é se for homem da linhagem de Elimeleque. Tem alguém comigo? Então o problema está vindo por quê? Porque há uma aliança estabelecida na geração do homem. A aliança que está a matar depois de casar está vindo aonde? Do homem. Isso é o mistério da aliança. A aliança que está a matar depois de casar está vindo o quê? Do homem. E Noemi vai dizer: por favor, me abracem, e vão embora. Abraçaram. Orfa disse: pá, Deus te abençoe a minha mamã. Fui abençoado enquanto estive aqui contigo, mas eu vou para a minha vida. É assim, você deve fazer aquilo que o teu espírito te manda fazer. Orfa não está errada porque decidiu seguir o caminho dela. Não, é o caminho dela. Ela entendeu: o meu tempo aqui com a Noemi acabou. Vou fazer a minha vida lá fora. Ruth, poderia ser livro de Orfa, mas o livro ganhou o nome de Ruth. Não é porque a Ruth era mais especial, é porque Ruth discerniu os espíritos. Ruth disse: eu já notei que o problema aqui é fazer aliança com os homens. A partir de hoje, Orfa foi. Ruth pegou nas mãos de Noemi. Noemi e Ruth podem vir mais um pouco aqui para pregarem comigo. Ruth pega na mão de Noemi e vai dizer: eu não vou te largar. Porque se o problema está vindo da aliança paternal, então a solução não é te abandonar. A solução é mudar a direção da aliança. Ao invés de fazer mais aliança com os primos de Elimeleque, vou fazer aliança com a mulher. Ruth não está a ficar porque ama demais Noemi. Discerniu: quero fazer aliança ainda com a tua geração, com a tua linhagem. Quando ela vai dizer: a partir de hoje o teu povo é o meu povo, isso é aliança. A partir de hoje o teu Deus, o mais alto nível da aliança. Aonde você morrer, morrerei. Aonde você for, eu vou contigo. Ele não me disse: está bem. Se o teu Deus é o meu Deus, se o teu povo é o meu povo, vamos para a minha terra, porque a minha terra é a tua terra. E se Deus visitou a minha terra, então também a minha terra é a tua terra. Se Deus me visitou, então também te visitou. Ruth agora volta com Noemi. E chegam na terra de Belém e encontram que lá está tudo bem. Agora, quando Ruth decide casar, Noemi vai dizer: ei, vem. Não procura, aqui eu conheço quem é da família de Elimeleque. Se você não quer ficar viúva pela segunda vez, casa já com outra pessoa de outra linhagem. Então eu vou te apresentar alguém da minha família, porque na minha família nós casamos, mas não morremos. Quer dizer que a única forma de você mudar e quebrar algumas alianças negativas é você fazer mudança da linhagem de aliança. Quando Jesus vem para a terra, é exatamente isso que ele está a fazer. Nós tínhamos uma aliança com Adão, uma aliança com o pecado,
uma aliança com a lei. Jesus se entrega em nosso lugar e Ele agora nos reconcilia com o Pai, nos tira do primeiro Adão, nos coloca debaixo do segundo Adão. Por isso é que diz a palavra que por causa do primeiro Adão tem sempre morte. E quem tem aliança com o primeiro Adão tem que morrer, porque o salário do pecado do primeiro Adão é que mata. Mas quem faz aliança com o segundo Adão, e esse segundo Adão levantou uma mulher e começou a fazer uma nova aliança agora com a mulher. Ao invés de fazer aliança com homens, Jesus agora faz aliança com uma mulher, porque Deus começa agora a levantar a igreja como a noiva de Cristo. E todo mundo que entra aqui agora está como uma noiva de Cristo, fazendo uma aliança com outro homem, aonde não tem na sua linhagem que maldição de morte, de praga, de enfermidade, de miséria. E quando nós entramos debaixo dessa aliança, quer dizer que as maldições e as pragas que nos acompanhavam na geração de Elimeleque já não podem mais nos afetar, porque eu permaneço com o mesmo sangue, mas eu mudei a linhagem da minha aliança. A aliança que eu tinha antes é com a carne, a aliança agora que eu tenho é com o Espírito. E diz a palavra que a lei mata, a lei no sentido das leis dos homens, as leis que foram dadas, mas o Espírito vivifica, que é o Espírito que nós recebemos de Deus, que chama e clama por Abba Pai. Significa que todas as maldições que nos acompanhavam enquanto tínhamos uma aliança carnal, a partir do momento que eu venho aqui para a igreja e eu começo a ouvir: quem quer entregar sua vida a Jesus, vem aqui em frente. E eu decido entregar minha vida a Jesus. Eu não vim apenas aqui em frente me apresentar, mas eu vim estabelecer uma aliança, mudando a minha linhagem. Significa que quando vão procurar Jesus, e Jesus vai dizer: quem são os meus pais, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Significa que quem nos coloca na outra linhagem é fazer a vontade do mesmo Pai. E se eu já estou a fazer a vontade do Pai, eu já troquei de aliança, já troquei de linhagem. Significa que quando eu casar, a morte já não pode me visitar e deixar sempre as mulheres sozinhas e viúvas, porque eu estou debaixo de uma outra aliança. E a aliança que eu recebi agora é uma aliança que também vem de Belém, porque diz a palavra que quando foram procurar Jesus, disseram: onde que nasceria o Salvador? E os sacerdotes abrem a Bíblia e vão dizer: Belém de Judá, de menor, de razão nenhuma você é menor, porque de ti virá o Salvador. É de lá aonde Ruth fez aliança com a geração que quebrou a maldição, e é de lá onde Jesus está a vir para quebrar a maldição da outra geração. Significa que nós estamos a representar a Ruth, que estava no mundo perdido em Moabe, que estávamos debaixo de uma aliança de morte, porque quem casa com Satanás e com o mundo, quem tem que viver o pecado, e o pecado trazer a morte. Mas quando eu vou até Jesus, estou a mudar de linhagem de geração. Eu vim falar para alguém nesse lugar: não quero saber qual é a tradição da tua família, qual é o ritual da tua família, o que é que te deram quando você estava no mundo na tua família. Pastor, eu passei debaixo do caixão. Pastor, me deram um banho tradicional, disseram que aqui se você casar vai morrer. Mas eu vim dizer e te atualizar: se esqueceram que você voltou para Belém, e em Belém você tem uma nova aliança, e é uma aliança que vem através da mulher, e essa mulher é a igreja de Jesus, que tem aliança com o Cordeiro. E aqui já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Alguém levanta suas mãos nesse lugar. Eu quero declarar para alguém nessa manhã: não quero saber qual é a praga da tua família, qual é a praga da tua família, o que é que fizeram na tua família, qual é a aliança da tua família. Nessa manhã nós estamos a trocar de aliança. Dizer: minha querida, pode casar à vontade. Todo espírito de viuvez já não tem poder na tua família. E deixa eu falar para alguém: quando Ruth casou, tem gente lá atrás que não entenderam ainda. Quando Ruth casou, não voltou apenas com uma nova aliança, mas foi
foi casar com realeza. É Deus a dizer: eu vou te tirar do doméstico e te colocar na relação e aliança realeza real. Por isso é que diz a palavra que aqueles que estão em Jesus, eles são reis e sacerdotes. Eu vim falar para alguém: não há poder da rainha do mar para te amarrar, não há poder da rainha do rio para te amarrar, porque nós agora somos reis e sacerdotes. Quem tentar se levantar é de tu para tu. Me aperta, te aperto, me ataca, te ataco, me pisa, te piso. Eu estou nova aliança. Noemi, ainda bem que estás viva. A minha aliança agora é contigo. Eu vim falar para alguém. É por isso que Paulo vai revelar dizendo que quando uma mulher casa com descrente, não é a impureza do descrente que contamina a mulher, é a pureza da mulher que contamina o homem. Ele é santificado por causa de ti. Eu vim falar para alguém: não é a maldição do teu marido que anda em outros lugares que vai afetar o teu filho. Maior é a bênção que Deus colocou sobre ti. Eu estou nova aliança. Agora casei com o rei. Agora estou casado com o rei. Não há praga da família, não há espírito da noite. Eu casei com o rei. Deus te abençoe. Alguns aqui estão entendendo que eu estou a pregar. Eu casei com o rei. Eu casei com o rei. E você sabe como é que é o casamento humano na carne. Eu caso contigo presa e na riqueza. Mas aonde? Na pobreza. Até que a morte. Até que a morte. Mas há uma aliança que foi estabelecida na cruz, que foi feita de outra forma. Jesus, ao casar, estava dizendo: nosso casamento é eterno. Vai ser um casamento na doença e na saúde, na pobreza e na riqueza, mas nem a morte vai nos separar. Viver é Cristo, morrer é ganho. Deixa eu falar para alguém nesse lugar: você vai casar sim. Teu marido não vai morrer antes do tempo. Teus filhos não vão morrer antes do tempo, porque nós temos uma aliança com o rei. Já saímos de Moab. O diabo podia nos apertar em Moab, podia nos amarrar em Moab. Agora que estamos em Belém, estamos em Belém. Pastor, nessa família, se você casar, o primeiro filho sempre tem que morrer. Ei, Moab, aqui não é Moab. E você já não é moabita, agora você é israelita. Aquele que luta com Deus e prevalece. Se estamos a lutar com Deus, estamos a prevalecer. Que essa porta do inferno que não vai cair, que essa feitiçaria que não vai cair, que essa praga maldita que não vai cair. Nessa manhã eu vim dizer: saia do meu caminho, Satanás. Ei, não me ataque nem de baixo nem de cima, porque em cima tem fogo, embaixo tem poder. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Eu vim falar para alguém: quem sabe a aliança que fez não muda de casa, porque estão lhe apertando o feiticeiro. Não. É o feiticeiro que tem que mudar de bairro, porque tem lá alguém que tem aliança com o rei. Aliança com o rei. Aliança com o rei. Aliança. Tua mãe casou, teu pai não demorou, morreu. Tua tia casou, teu tio não demorou, morreu. E você está casado. Tá vendo que quando você está casado, já deu conta que há muita gente quando casa, ou mesmo quase a casar, doença que estava sem explicação. E nós que já descobrimos de onde é que está a vir, estamos a trocar linhagem.
É por isso que há muita gente que não quer que você vá para uma igreja que ora. Porque eles sabem, esse se começar a orar, está trocado de linhagem. Está trocado de linhagem. Eu deixo profetizar para alguém que tem fé nesse lugar. A partir de hoje você vai viver o que mais ninguém viveu na tua família. Teu casamento será como de mais ninguém foi. Eu vou dizer, ei, ouça, você não vai proibir das pessoas que te amarraram para não casar e no teu casamento são as primeiras que você vai dar o convite para estar lá, porque elas têm que saber que você agora está debaixo de outra aliança. Outra aliança. Aquela tua prima que duvidou, lhe convida para ser anjinha. Vai ser anjinha. Só para saber, minha prima, estou debaixo de outra aliança. Quando o teu negócio funcionar, chama aquele teu primo. Fica o entregador das encomendas. Enquanto ele está a levar, ele está a pensar, funcionou. Funcionou. Já mudou de aliança. Já mudou de linhagem. Eu vim falar para alguém, já não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo. Vou te explicar. Essa é a razão porque quando você se converteu, começaste a orar de verdade. É isso aí, você vai falar, tá a ficar fanática. Toda hora igreja, tá a fazer barulho. Você também gosta da tua igreja do feiticeiro. Igreja do feiticeiro, você não sabe como é que. Igreja do feiticeiro não ora como nós oramos. Do jeito que nós queimamos o feiticeiro, aquele é feiticeiro. Feiticeiro entra aqui, fica uma semana, vai embora. Porque aqui tem o fogo do Espírito. Aqui tem fire. Aqui tem power. Ai, 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 ai. Eu vim falar, quem entra nessa família da mulher, que é a igreja de Jesus, aquilo que estava amarrado a tua família, fica lá nos portões de fora com as recepcionistas. Nem precisa pisar aqui, porque aqui tem power. Tem power. A cédula que me condenava já foi rasgado. Rasgada. 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 I will be singing and shouting the rest of eternity. My daddy, baby, sing. Só quem já trocou de linhagem, levante as mãos. The rest of eternity. Olha para mim, olha para mim. Ei, ei, estamos aqui para dizer, Satanás, chegaste atrasado. Titia que amarra a sobrinha, chegaste atrasado. Titio que amarra a sobrinho, chegaste atrasado. Nós já estamos em Belém. Já estamos em Belém. E em Belém tem pão. Em Belém tem casamento. Em Belém tem apresentação. Em Belém tem formosura. Em Belém tem prosperidade. Em Belém tem cura. I will be singing and shouting for the rest of eternity. Vocês podem subir já. Acabamos de pegar o microfone. My daddy, Olá, barulho da barra. Meu baby, sing.